Vamos aí para mais uma aula do nosso curso de make módulo 2, olhos. E a aula de hoje, gente, ainda estamos no cut crease. A aula passada eu ensinei para vocês a fazerem o cut crease fechado. E nessa aula nós vamos fazer o cut crease semi-aberto. O que é o cut crease semi-aberto? É aquele que a gente faz o corte aqui da lagriminha, vem com ele retinho só aqui até a metade dos olhos. E o restante aqui da pálpebra nós fazemos esfumadinho. E também vocês vão aprender nessa aula, gente, a fazer um degradê na pálpebra, que foi o que nós não fizemos até agora. Desde então nós começamos com esfumado preto. A semana passada a gente fez o cut crease fechado, também com uma única cor de sombra na pálpebra e o côncavo esfumado. E dessa vez, gente, além do semi-cut crease, que já é um corte um pouquinho mais fácil aí que o da semana passada, já dificulta aí um pouquinho na pálpebra, porque nós faremos aí esse degradê na pálpebra, gente. Já é uma ótima dica de make de ano novo aí, que eu decidi no meio dela que eu ia usar ela no meu ano novo e tá decidido. Então vamos comigo, gente, conferir como fazer o cut crease e esse degradê aqui. Eu já fiz todos os passos que eu ensinei pra vocês na primeira aula. Corrigi a sobrancelha, apliquei a base de sombras e apliquei também a corzinha de transição. Na maquiagem de hoje, gente, eu vou colocar um pouquinho mais de emoção pra sair um pouquinho daquele marrom aí. Então, ao invés de esfumar com aquele marronzinho quente que eu gosto de usar, eu vou usar um vermelhinho, que é o que está na moda aí, pra vocês verem que dá pra vocês fazerem o esfumado com qualquer cor que vocês queiram, desde que ela não tenha brilho. Essa cor aqui, ela não é completamente mate, mas ela é acetinada, o brilho dela quase não aparece. É daquela paleta Modern Renaissance, que eu já fiz resenha dela pra vocês, vai pro ar ainda essa semana. E aí eu quis aplicar uma corzinha assim mais diferentezinha, só pra vocês verem que dá pra usar. Mas quem quiser ficar aí no marrom, fiquem à vontade, sem problema nenhum, vai ficar lindo do mesmo jeito. E tô fazendo aquele esfumadinho básico que eu já ensinei pra vocês em outras aulas. Aí, feito isso, gente, eu vou pular aquela parte do marronzinho escuro e vou direto para o preto. Peguei um preto aqui qualquer e com o mesmo pincelzinho de esfumar, eu vou aplicar a ele aqui no cantinho. Então, eu só vou usar um marronzinho aqui somente pra esfumar o preto e mais nada. Eu não vou fazer degradê até chegar nele, entendeu? Porque esse vermelhinho aqui que eu resolvi colocar, ele tem que ser um destaquezinho a mais aí na maquiagem. Então, tô aplicando aqui no cantinho. E eu vou dar preferência, gente, de esfumar ele mais na diagonal. Você não precisa fazer isso, você pode deixar ele apenas aqui no cantinho. Mas se você quiser ir treinando, gente, o que é um esfumado na diagonal? Você imagina que você tá fazendo um delineadão aqui com o pincel e com a sombra, sabe? E aí você começa mais ou menos assim, da metade da pálpebra e vai esfumando ele assim em direção à sobrancelha, como se ele fosse um delineador. Também, gente, só relando o pincel, que fica mais fácil de você esfumar do que se você tacar o pincel aqui de uma vez, sempre com a mão levinha. Porque esse pretinho aqui, gente, ele vai ser só um degradê. Ele não vai ter, assim, uma predominância relevante nessa maquiagem. É só, assim, a cerejinha do bolo, sabe? Eu tô sempre rente à minha linha dos cílios, fazendo bolinha e subindo com ele, em direção ao final da sobrancelha. Eu não preciso caprichar muito nele, gente, porque a gente vai mexer aqui depois também. A gente vai fazer um degradêzinho depois que a gente fizer o recorte. Eu vou explicar pra vocês já já o porquê. Mas eu preciso ter uma base aqui de até onde eu vou com o meu recorte. Por isso que eu já coloquei o preto aqui logo no começo. Olha, eu tô colocando ele bem aqui pertinho do meu delineado, tá vendo? Olha. E aí, daqui, dessa vez é daqui, ó, no finalzinho dos olhos. Eu não tô colocando ele muito pra fora, porque eu tenho que ter uma base assim mais na diagonal. E essa base quem vai me dar é a linha dos cílios. Olha, até a metade da pálpebra mais ou menos. E aí eu vou esfumando ele aqui. E o restante, gente, a gente vai esfumar depois, porque como os nossos olhos hoje vai ser um semi-cut crease, ele vai ficar aqui metade cortado e a outra metade aberto, a gente vai ter um trabalhinho aí pra fazer um degradêzinho daqui do começo até o final. Então, apesar do corte ser mais fácil, a gente vai ter aí o trabalho de fazer um degradê, que foi o que a gente não fez até o momento, nós vamos fazer hoje. Então, agora o próximo passo vai ser
fazer o nosso cut que eu já ensinei pra vocês na outra aula. Eu vou continuar no corretivo e com o pincelzinho chanfradinho. Porém, se você quiser, você pode até usar uma base de sombras branca. Mas a base de sombra branca, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a cor fique um pouco mais viva, porque o branco, ele é uma ausência de cor, né? Então, se eu aplicar o branco aqui embaixo, qualquer cor que eu aplicar por cima, vai ficar bem mais viva. Mas eu dou preferência pra usar uma base branca quando eu vou usar corzinha assim, tipo como amarelo, como rosa, como essas cores assim mais clarinhas, que já tem uma pigmentação mais clara, que aí elas aparecem mais. Como eu vou usar o branco por cima e esse branco vai para o pérola, então não tem problema do corretivo ser da cor da nossa pele. E aí o procedimento é aquele mesmo que eu expliquei pra vocês na aula passada. Aqui no meio, olha pra cima, carimbou ali, o meu carimbou bem pouquinho, mas eu já tenho uma marcação. E tem que ser no meio, viu, gente? Como você já veio com o preto até aqui, você tem uma base da onde você vai poder ir mais ou menos com o seu cut. Então, dessa vez o cut vai ficar mais fácil, porque você já tem a marcaçãozinha aqui em cima, ó. Tô fazendo com o pincel chanfrado, que eu ainda acho ele mais preciso e mais fácil. E aí, com o restante do corretivo, você só vai preencher a metade da sua pálpebra. Ó, fazendo aquele cortezinho lá que eu ensinei pra vocês desde o comecinho e ligando ele lá até o centro, que foi aonde a gente marcou, ali em cima, olha. Ó, dessa vez só a metadinha. Por isso que ele chama semi-cut crease, porque é apenas a metade. Olha, ele fica mais ou menos assim, gente. Na verdade, eu acho que ele ultrapassa 1 milímetro a metade, mas não tem problema. Você vai até a metade, vai até onde você quiser. Depois que eu fiz isso, gente, eu vou pegar uma esponjinha de maquiagem normal. Pode ser qualquer uma, aquelas queijinhos, desde que ela tenha uma pontinha assim pequenininha, que você consiga trabalhar. E com ela assim, mais ou menos molhadinha, eu vou vir aqui no finalzinho, onde eu terminei de fazer o meu cut aqui, e vou, gente, esfumar esse corretivo aqui lá pro cantinho, seguindo ele perto do pretinho que a gente passou. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ter que ter um pretinho aí como parâmetro? Pois é, eu vou ligar esse corretivo esfumando ele até bem pertinho do preto. Não tem problema se você cobrir o seu pretinho um pouquinho. Por que eu tô fazendo isso? Porque quando eu for aplicar a sombra aqui por cima do corretivo, depois que ela chega aqui na metade, ela tem que chegar aqui no final esfumada. Então, se eu deixar uma linha reta aqui de corretivo, vai ficar uma marcação gigantesca e muito mais difícil de esfumar, porque nós temos uma base de sombras embaixo, que vai impedir esse esfumado, entende? Então, antes que isso aconteça, eu já esfumo meu corretivo aqui embaixo e ligo ele com um pretinho aqui, que já é o meu parâmetro de até onde eu posso arrastar esse corretivo, digamos assim. Porque aqui nós não teremos um cut e sim um esfumado. Entenderam? E aí faço a mesma coisa do outro lado. Também com a mão levinha, gente, só que aí você tem que fazer uma pressãozinha assim, basiquinha, que é pra você conseguir arrastar esse corretivo aqui para o final dos olhos. E aí eu já aproveito e dou umas batidinhas aqui pra sentar esse corretivo aqui na minha pálpebra sem chegar no meu cut. Viram, olha? Só o corretivo já deixou aqui a base do meu esfumado também. E dessa vez, gente, eu quero ensinar vocês a fazer um degradê de sombras. Dessa vez o degradê vai ser dentro da pálpebra, lembrando, hein, gente? Não vai ser aqui em cima da sobrancelha até o cut, vai ser daqui pra cá. Antes de aplicar a sombra na pálpebra, gente, eu vou aplicar aqui o iluminador abaixo da sobrancelha, que a pessoa aqui havia se esquecido. Então eu vou pegar aqui esse pérolazinha clarinho da paleta. Tô pegando com um pincelzinho de corretivo, mas eu vou esfumar com o outro, tá? E vou aplicar aqui igual eu já ensinei pra vocês. Vou pular essa parte, tá certo? Pronto, gente. Agora aplicado o meu iluminador, a gente vai começar a fazer o nosso primeiro degradê na pálpebra, que foi o que a gente não tinha feito ainda no curso. E eu quero fazer um degradê assim bem pá, começando da cor mais clarinha, que é um branco, até a cor mais escura, que é um preto. Isso não significa que a gente vai ter que usar todas as cores aqui na pálpebra até chegar ao preto. E sim, gente, corzinhas de transição entre uma e outra que tenham harmonia, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então eu vou começar aqui com um pigmentozinho asa de borboleta da Bitarra. Essa daqui é a cor 107, apesar dele ser branco, ele é asa de borboleta e é a primeira vez que eu estou usando, então eu não tenho certeza se ele vai ficar exatamente branco na minha pálpebra. Peguei o menor pincelzinho que eu tenho aqui, pode ser qualquer um, desde que ele seja pequeno, gente, esse daqui é até um pincel de boca. Vou pegar esse pigmento com um pincel e vou começar a aplicar ele, gente, aqui no cantinho da lagriminha.
que vai ser a parte mais clarinha da sombra que eu vou usar. Ele é branquinho, mas eu falei que engana, né? Porque quando aplica na sombra ele fica meio peroladinho, com os reflexos assim dourados. E eu vou aplicar esse branquinho, gente, até mais ou menos a metade da pálpebra. Mais ou menos até aqui. Pronto, gente, a cor mais clara da nossa sombra aqui, aplicada já até a metade. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a cor mais escura, o preto. Então uma extremidade é a branca e a outra extremidade é a preta. O preto, lembrando que a gente tá aplicando ele assim mais na diagonal, né? Então vamos continuar dando uma reforçadinha nele aqui na diagonal. Que ele vai ser só o tchanzinho da nossa maquiagem. E aqui eu só tô esfumando ele, não vou arrastar ele pra dentro. Eu só tô misturando ele aqui pra ele ficar um pouquinho mais espalhado no cantinho externo dos olhos. E continuo deixando esse espaço aqui, que vai ser o espaço do nosso degradê. Aí lembra que eu falei pra vocês que o preto nós esfumamos com marrom? Pois bem, então nós vamos esfumar aqui esse preto com marrom. Então eu vou optar por um marronzinho assim, mais avermelhado também, pra esfumar esse preto aqui. Então eu vou lá no final onde eu apliquei o preto, um pouquinho por cima dele, deixo o restinho do preto aqui do cantinho aparecendo, aplico aqui essa corzinha, aplico primeiro. Primeiro eu deposito toda a carga aqui por cima do preto. Vou até tirar o excesso do pincel pra ter certeza que o pincel ficou mais limpinho assim. E aí, seguindo também, gente, o esfumado na diagonal, eu vou esfumar esse preto aqui e arrastando ele um pouquinho pra dentro, ó. Aqui a gente já vai fazendo um degradezinho, tá vendo? Mais ou menos o mesmo procedimento que a gente faz quando a gente faz esse esfumado aqui no côncavo, só que dessa vez a gente tá fazendo aqui no cantinho da pálpebra. Então o seu espaço aqui é menor. Então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Ó, ainda deixei um espacinho aqui pequenininho para a próxima cor que a gente vai usar. Agora nós precisamos clarear mais um pouquinho antes de chegar no branco, né? Porque ainda tem um contraste grande entre o marrom e o branquinho, o pérolazinha no caso que a gente usou. Nesse momento, gente, é aquele momento que a gente tem que pensar qual é uma cor que combina com o pérola e que chega no marrom e que vai ficar bonito. Aí nesse caso, gente, é o que entra no nosso sexto sentido. Qual a cor que eu escolheria aqui? O dourado da paleta. Geralmente as paletas costumam ter harmonia, né? Cores que combinam entre si. Então essa paleta tem um dourado que vai me servir de transição aqui entre o pérolazinha que eu passei anteriormente e esse dourado que eu estou aplicando, ele já tem um brilho também, um brilho menor que o pigmento que eu usei aqui da Bitarra, mas ele vai servir de transição entre todo esse brilho aqui até a cor opaca que eu usei no final, entende? Aí eu invado aqui o pérolazinha com ele e arrasto pra cima do marrom aqui no sentido diagonal também, que foi desde onde eu comecei o pretinho aqui. Sempre você começa aplicando, dando batidinhas e aí depois você vai arrastando, entende? Porque aqui você não tem muito espaço pra você trabalhar. Vai varrendo o resto da cor assim pra fora, olha. Aí você varrendo, você consegue fazer essa misturinha. E aí, gente, você já tem um degradê. E aí com o pincelzinho que a gente aplicou todas as cores, a gente faz aí a nossa misturinha de transição. Como o nosso cut veio só aqui até metade, gente, então toda essa parte aqui tem que estar esfumada até o nosso côncavo. Aí feito isso, gente, vem só a cerejinha do bolo da nossa maquiagem. Como a gente tem um semi-cut crease, que foi o que eu expliquei pra vocês desde o começo, o nosso côncavo fica marcado até aqui, né? Nós temos um cut. Então, significa que esse côncavo aqui tem que estar esfumado. E qual é a corzinha mais clássica que a gente deixa no côncavo? O marrom. Então eu vou pegar o marrom aqui da paleta, o mais clássico, mais normal, digamos assim, né? Só um pinguinho e com um pincel mais fininho que você tiver, pode ser aquele pincelzinho caneta, e vou dar aqui um toquezinho de marrom. Gente, é só no côncavo, não invada a pálpebra. Só aqui no côncavo até aonde começa o nosso cut. Olha aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo uma linha imaginária com esse marronzinho. É preferível até esfumar com um pincelzinho canetinha, gente, pra ter certeza que você só vai aplicar mesmo nessa linha e não acima e nem abaixo. E está pronto o nosso primeiro degradê nos olhos. O resultado final, gente, fica lindo. Vou terminar aqui o outro olho pra gente poder continuar.
Eu quero dar pra vocês também, gente, a opção do glitter. Então, ao invés de colocar aquele glitter todo que a gente colocou nas outras aulas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só um pouquinho. Então, eu peguei aqui aquela colinha da Catherine Hill, com o mesmo pincelzinho de batom que eu tenho usado nas outras aulas. Só que dessa vez, gente, ao invés de aplicar o glitter por toda a pálpebra ou por toda a cor pérolazinha, que é onde eu vou querer que brilhe aqui, eu vou aplicar ela assim mais espaçadinha, sabe? Dando só alguns pinguinhos assim aqui por cima de leve, sabe? Bem de levinho. Só tipo tocando assim, colocando esses pinguinhos assim por cima da cor pérola que a gente aplicou primeiro. Até onde começa o nosso degradê, mais ou menos. Bem de leve, gente. Aí eu peguei um glitter, dessa vez um glitter branquinho, porque o glitter tem que combinar com a cor que você passou de baixo, né? Então esse glitter que eu peguei ainda é da Bitarra. Esse glitter aqui é a cor 230. Também é asa de borboleta, só que ele é branco, mas ele tem uns reflexozinhos dourados. E eu só vou usar esse tequinho que tá aqui na tampa, gente, porque o glitter ele só vai ser um up, só um extra aqui da maquiagem. Então eu vou, com o mesmo pincelzinho, dar uns pinguinhos aqui de glitter por cima do pérolazinha que a gente aplicou aqui também, dando umas espaçadas pra não ficar aquele brilho muito concentrado, porque eu quero um glitter mais espaçado aqui. E esse foi o momento que eu acabei de decidir a minha maquiagem de ano novo, gente. Porque eu fiquei apaixonada por esses olhos. Então, maquiagem é isso. Tipo, tente, invente e faça alguma coisa diferente, lembra? Então, é do degradê do mais claro até a mais escura que você quer. E vai colocando as corzinhas no meio de transição. O glitter é completamente opcional. Eu não precisaria dele, considerando que eu usei uma sombra asa de borboleta, que é aquela que sempre tem aquele brilho a mais, furta-cor. Mas eu quis colocar o glitter no final pra vocês verem como fica. E aí, gente, nós vamos para o nosso delineado clássico, que fica a gosto do freguês. Para esse tipo de maquiagem assim mais noturna, eu acho que aquele delineado mais tchan, considerando que a gente tá usando uma cor clarinha, fica mais bonito. Então eu vou optar por ele, lembrando que nós teremos uma aula somente de delineado. Mas eu vou começar marcando aqui no meio, onde eu quero começar o meu delineado. Vou arrastando ele pra dentro, afinando ele. Vou com ele aqui até o final. Deixo os dois lados iguais. E aí, gente, eu puxo meu gatinho aqui no final do olho. Eu vou até onde eu quero com o meu gatinho. Aí, antes de fechar esse gatinho, eu vou lá do outro lado. Olho no espelho, assim, olhando pra baixo, de forma que eu consiga enxergar a altura que eu fiz aqui. E tento fazer o mesmo puxadinho do outro lado. E aí, feito isso, eu posso fechar o meu gatinho, ligando ele aqui com o restante do delineado que eu fiz. Aí, feito isso, a gente já vai pro lápis preto na linha d'água, dando aquela borradinha pra baixo, como sempre. Aí, como caiu glitter aqui embaixo, gente, antes de esfumar o lápis, eu já vou dar uma limpadinha nesse glitter aqui, tá? Eu resolvi borrar, gente, só os cantinhos de fora. Eu vou fazer dessa vez o esfumado só aqui até a metade, com a cor mais escura. E aqui eu vou esfumar com uma cor mais clarinha, só pra diferenciar das outras maquiagens que a gente já fez, tá certo? Você pode esfumar com a cor que você quiser aqui embaixo, gente. Mas eu ainda vou ficar com o marrom, porque como eu já apliquei vermelhinho no meu côncavo, pra não ficar aí, tipo, um negócio meio carnaval. Aí eu vou fazer só até a metade, com o marronzinho. E a outra metade eu vou fazer com esse douradinho aqui da paleta, que foi aquele que eu usei a transição dele com o pérolazinha. Eu peguei esse pincelzinho aqui retinho, mas pode ser qualquer outro chatinho que você tenha. Eu peguei esse porque era o único que tava limpo aqui. E aí a outra metade eu vou fazer com ele, ó, juntando aqui com o marrom, vai ficar meio cobre aqui no meio. E esses olhos, gente, estão prontos. Agora que eu vou colar o cílio postiço, vou fazer toda a minha pele e volto aqui pra gente fazer o acabamento juntas, tá certo? E aqui já com a minha pele feita e com os meus cílios postiços aplicados, gente, eu vou com um pincel fininho, canetinha ou chatinho. Vou pra minha corzinha de transição da paleta, que nesse caso eu vou nesse marronzinho aqui, que é um pouco mais quente, acho que combina um pouco mais com a maquiagem. E dou o acabamentozinho aqui, perto da onde a gente esfumou, abaixo dos cílios inferiores. Aí pra dar um tchan final aqui, eu só vou pegar uma corzinha com brilho, que é essa daqui, diferente da que a gente aplicou na pálpebra. Faço aqui um pontinho de luz na lagriminha com ele. E aí é só aplicar a máscara de cílios.
E tá aí, gente, o nosso semi-cut crease pronto. Começando aqui com... Era pra ser branquinho, mas no fim ficou meio douradinho, por conta da sombra ser assim, asa de borboleta, mas da cor clarinha até mais escura, com degradê nos olhos. Espero que vocês tenham entendido, gente. Eu fiquei até de fazer uma live aí ao vivo no Instagram pra tirar as dúvidas de vocês, mas eu vou esperar acabar o Sandra Todo Dia, o dezembro, ano novo, e na próxima semana, que já será janeiro, assim, que já vai estar um pouco mais tranquila, eu marco um dia pra gente tirar as nossas dúvidas online, tá certo? Semana que vem, gente, nós vamos fazer o cut crease aberto, que parece ser difícil, mas eu acredito que seja mais fácil do que esse olho que nós fizemos hoje. Treinei aí bastante em casa, deixa o seu joinha aqui pra mim, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Os links das redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!